Olá, eu sou a Adriana Trevisan, analista comportamental, e eu não poderia encerrar o mês de outubro, o mês das crianças, sem falar dos perfis comportamentais delas. Sem falar do tanto que é importante identificar esses perfis para que elas sejam devidamente acolhidas e respeitadas nos seus pontos cegos, ou seja, nos seus pontos de inflexibilidade. Quando a gente fala em autoconhecimento, autorresponsabilidade, pelo que nós somos e pelo que nós queremos nos tornar, isso tem um peso. Porém, quando a gente tem a responsabilidade de cuidar de uma criança, sendo pais ou sendo educadores, isso tem um peso muito maior. Nós, pais e também professores, temos uma tendência a querer tratar as nossas crianças de maneira igual. A gente não quer fazer diferença entre elas no tratamento dispensado. Porém, a gente pode cair numa armadilha muito perigosa para a formação emocional das nossas crianças, sobretudo na fase de alfabetização emocional. Será que as crianças com perfis comportamentais diferentes não precisam de acolhimento e estímulos também diferentes? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Uma coisa é eu amar, respeitar e acolher uma criança. Outra é ela se sentir amada, respeitada e acolhida por mim. E isso faz toda a diferença. Da mesma maneira, com relação aos estímulos, né? Então, se eu não estimular adequadamente os talentos de uma criança, por exemplo, ou se eu desestimular esses talentos, ela pode cair na mediocridade. Ela vai ter uma tendência a apresentar resultados medianos na vida dela, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. Eu vou dar um exemplo. A gente percebe que uma criança tem facilidade com a matemática, por exemplo, porém ela não é boa em português, em gramática. Daí, porque ela gosta da matemática, ela quer ficar fazendo conta, vem te mostrar a apostila, pede ajuda, espera um elogio. E o que a gente faz nesse momento? A gente responde, ok, você não está fazendo nada além da sua obrigação com a matemática e o português está uma lástima, vai lá estudar o português. Isso acontece só uma vez? Não, várias vezes. Daí pronto, a caca tá feita. A gente acabou de encaminhar essa criança para a mediocridade. Você acabou de desestimular o talento da matemática, a criança não se sente amada, porque tudo que ela quer é o reconhecimento dos pais e dos educadores para se sentir amada. Você deixou de amar essa criança porque o português está uma lástima? Não, mas é assim que ela se sente. Ela não se sente amada. Daí, ela desencana da matemática porque não está valendo a pena o esforço, dá lá uma melhorada no português, passa de ano e se torna medíocre. Mediano na matemática, mediano no português, né? Mediano nesse sentido. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa, então, valorizar o talento da matemática e desencanar do talento ou da falta de talento do português. Mas há maneiras e medidas de se fazer isso e tudo se torna mais fácil quando a gente entende dos perfis comportamentais, ou seja, a maneira como a criança percebe o mundo, suas dificuldades, suas facilidades, suas preferências. Por onde começamos, então? Por nós mesmos. O autoconhecimento é o ponto de partida para a gente entender os perfis comportamentais das crianças. Quanto mais eu vou entendendo sobre o meu temperamento e comportamento, mais eu vou acolhendo os meus pontos cegos com responsabilidade e eu passo também a enxergar no outro valores diferentes dos meus. Eu passo a entender que o que tem valor para o outro muitas vezes não tem para mim e vice-versa, mas que todos os pontos de vista e de valor devem ser respeitados. Entendendo quais são esses pontos de valor, a gente começa a entender também quais são as necessidades de cada um.
Para você que nunca tenha me ouvido falar sobre os perfis comportamentais, é importante que eu fale aqui sobre as características principais de cada um. E aí já vai se percebendo aqui também. O executor ou dominante é ágil, impaciente, autoconfiante, adora desafios, é competitivo, audacioso, corajoso, líder. Normalmente mais extrovertido que introvertido, tem foco em resultado, é mais racional. É aquela criança que não consegue ficar mais que 5 minutos com um brinquedo, ou por impaciência ou porque acabou o desafio. Ou desiste de montar um quebra-cabeça, ou monta uma única vez e depois não pega mais, porque acabou o desafio. É a criança que lidera as brincadeiras. É ela que decide, por exemplo, quem vai ser os personagens na brincadeira do detetive. E claro que se tiver outro dominante ali no grupo, vai dar ruim. É a criança que não aceita perder. Eu preciso ensinar essa criança a perder. Eu preciso ensiná-la a ser mais paciente e que nem sempre o jeito dela é o jeito certo. O comunicador ou influente é comunicativo, como indica o nome, se relaciona com facilidade, é simpático, otimista, entusiasmado, persuasivo, normalmente é extrovertido e tem foco em pessoas, mais emocional que racional. São aquelas crianças tagarelas e sorridentes, que conhecem a escola inteira, gostam de abraçar, de beijar, não gostam de brincar sozinhas, costumam perder e quebrar muitos objetos, se machucam com facilidade, são tão expansivas que têm dificuldade em manter o foco e a organização. Começam uma brincadeira, um desenho, uma tarefa e não terminam. Usam um brinquedo e não guardam. Esses, então, são os estímulos importantes para essa criança. É importante também que a gente elogie essa criança nas conquistas. Isso tem muito valor para essa criança. Para todas, na verdade, mas para essa em especial. O planejador ou estável é paciente, calmo, tem ritmo constante, não lida bem com pressão, prefere ser liderado a liderar, é bastante empático, costuma ser tímido, tem foco em pessoas, é mais emocional que racional. São crianças conhecidas por serem boazinhas, quietinhas, tímidas, falam baixo, são obedientes na maioria das vezes, são muito prestativas, adoram ajudar, se preocupam com o bem-estar de quem está ao redor. São crianças que não curtem muito as apresentações nas escolas, por exemplo, mas até topam para agradar os outros. São aquelas crianças que os pais e os professores normalmente falam: "Ai, não me dá trabalho nenhum". Qual o ponto cego aqui, então? São crianças que têm tendência à acomodação e até a uma certa preguiça. Tem dificuldade de sair da zona de conforto. Precisa ser estimulada a ousar e se arriscar. Planejador é o perfil oposto ao executor. Então essa criança, ela já sabe que nem sempre é do jeito dela. Ela quer ser feliz, ela não quer ter razão. Ela está sempre abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. A gente precisa estimular essa criança a se posicionar diante das adversidades para que ela não saia prejudicada. Muitas vezes ela abre mão também porque ela não quer ter trabalho. Ela é tão quietinha e não reclama que a gente não percebe que isso também é uma inflexibilidade do perfil e que precisa ser trabalhada. E por fim, o analista, ou conforme, que é aquela pessoa precisa, atenta aos detalhes, bastante organizada, metódica, muito diligente, normalmente estudioso, introvertido e com foco no resultado. Perfil oposto ao comunicador. São crianças sérias, por vezes até mal-humoradas, meio sisudas. Não gostam de beijo, de abraço e falam pouco. Se incomodam em sala de aula com as outras crianças que não deixam ela prestar atenção na aula. Não gostam de mudanças, preferem fazer sempre do mesmo jeito, são perfeccionistas e se frustram com facilidade quando não atingem o resultado esperado.
Isso pode, por vezes, prejudicar a autoestima dessa criança. Entendidas as características de cada perfil, é preciso entender que perfil comportamental não é rótulo, não é estático, é perfeitamente possível a moldagem e, além disso, todos nós temos em maior ou menor grau um pouco de cada desses perfis e a predominância de 1, 2 ou 3, na maioria das vezes 2. E é justamente isso o que torna cada um de nós seres únicos. O grande perigo, então, é que sem essa ótica dos perfis comportamentais, a gente acaba taxando os comportamentos em bons e ruins. E normalmente os ruins são os executores e os comunicadores. Por quê? Porque eles dão trabalho, eles fazem barulho, eles explodem emoção para fora, enquanto que os planejadores e os analistas explodem emoção para dentro. Mas a verdade é que todos somos falhos. Todos os perfis apresentam pontos de inflexibilidade, que é o que eu chamo de ponto cego. E cega de uma maneira que a gente sai caminhando pela vida achando que só a gente tem razão. A gente tem total convicção de que o outro está errado e a gente começa a exigir que o outro seja quem eu quero que ele seja. Esse espaço é um espaço de muita frustração, porque você não entende o outro e você também não se sente compreendido, porque no fim está todo mundo nessa mesma lógica. Então, o meu convite aqui é para que você primeiro perceba a inflexibilidade do teu comportamento. Será que você foi uma criança executora que teve a expectativa frustrada e desistiu de obter resultados por outros caminhos? Ou será que você foi uma criança comunicadora, tagarela, interativa, que passou de ano raspando, ou talvez tenha repetido por falta de foco e organização, e até hoje os seus resultados estão bloqueados por esse motivo? Será que você foi aquela criança quietinha, comportada, obediente, que nunca deu trabalho, mas que até hoje está aceitando o resultado mediano porque não sabe ou não quer ter o trabalho de se posicionar? Ou quem sabe, aquela criança estudiosa, metódica, que sempre teve notas boas, mas que tremia e suava quando tinha que apresentar um trabalho. Não importa. O que importa é que ainda dá tempo da gente se reconhecer como um ser falho, olhar para o outro do lugar de quem também erra e abandonar o posto de dono da razão. É urgente que a gente fique atento às nossas necessidades e às necessidades das pessoas com quem a gente convive, principalmente das nossas crianças. A relação ela acontece entre nós, não é nem do meu jeito e nem do seu jeito. E aí a gente constrói um espaço que fica bom para todo mundo, porque existe respeito, consideração do que tem valor para mim e do que tem valor para o outro. E quanto mais a gente se coloca para os nossos relacionamentos na posição de aprendizes, tudo fica mais fácil. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. A gente vai errar pra caramba, porque nós somos falhos por premissa humana. Mas a gente vai ter espaço para pedir ajuda, para pedir perdão, sem medo de ser julgado, apesar dos nossos pontos cegos comportamentais. Precisamos ter a coragem de deixar transparecer a nossa vulnerabilidade também para as nossas crianças, porque ao contrário do que se pensa, vulnerabilidade não é fraqueza. Covardia é, vulnerabilidade não. Espero que tenha aterrissado essa ideia para você, e se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha com pais e educadores que você conhece, para que a gente possa deixar um mundo melhor para as nossas crianças. Até mais!